Galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostarem, se inscreva no canal e deixe o seu like. A analista da Globo confessou que existia um pacto velado de apoio ao inquérito das fake news de Alexandre de Moraes. E mais, a empresa revela como está amargando hoje esse apoio diante dos abusos de Moraes. É aquela história, gente. Você alimenta o monstro e depois ele te engole. O que eu vou te mostrar agora é uma confissão de cair o queixo. Ainda mais em vídeo, em cores, dito no cenário da Globo News por um dos seus principais jornalistas. Todo mundo sabia que tinha um apoio da imprensa ao Moraes e ao inquérito das fake news, aos abusos praticados nesse inquérito contra o bolsonarismo. Agora, outra coisa é você ver isso sair da boca de um jornalista influente da Globo com a maior naturalidade do mundo, como se não tivesse um problema legal e moral imenso nisso tudo. E mais, outra coisa é você ver a surpresa deles ao acordarem para o fato de que eles alimentaram um monstro que agora está engolindo tudo ao seu redor. Assiste aqui comigo então a esse vídeo, mas antes um breve contexto. Os jornalistas aqui eles estão reagindo às medidas adotadas por Gilmar Mendes contra o governador Romeu Zema, por conta daquele vídeo, aquele dos fantoches da conversa entre Gilmar e Toffoli, em que eles combinavam uma medida do Gilmar para brindar o Toffoli. Como eu mostrei para vocês aqui no canal, a reação do Gilmar à sátira que o Zema postou foi determinar a inclusão de Zema no inquérito das fake news. Aí o jornalista Otávio Guedes, ele manda este comentário aqui, presta atenção. É que deu uma informação factual, estava correta, que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Amigo do amigo do meu pai. Amigo do meu pai, e que seria o Toffoli. Veja, ele está lembrando aqui da primeira censura praticada do inquérito das fake news, quando foi censurada a revista Cruzoé por aquela matéria sobre o amigo do meu pai. Mas segue aqui. Pois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio. Isso também é questionado. Legal. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. O inquérito teve um papel importante para deter o golpe de Bolsonaro. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim, características Excepcionais. pouco excepcionais. Gente, olha que seleção de palavras. Em vez de dizer com todos os seus abusos, ilegalidades, erros, inconstitucionalidade. Não. Escolha as poucos usuais, excepcionalidades. Gente, que absurdo, que cara de pau. Usuais. Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares... Passar pano e pano aí é grande, hein, galera? Houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou falando... Gente, que confissão mais absurda. Vocês estão prestando atenção, estão entendendo? Ele está falando, teve uma série de abusos, de crimes praticados, só que ele chama de excepcionalidades, mas teve um pacto de tolerância. A gente aceita em nome de um bem maior que, como a gente viu, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, naquela farsa do golpe, aquela farsa daquele processo dos golpistas, como a gente viu, não teve nada, só deu o voto do Fux. Mas segue aqui, ó. Fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu, né? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização, inclusive... Pois é, continua crescendo. Continua... O problema não é o tamanho, o problema é o foco. Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando o Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crise, porque assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos.
cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Olha a escolha das palavras, não está de acordo com o que se espera. É um abuso, é um crime de responsabilidade, eles estão abusando do poder. Olha como eles usam eufemismos, são leves. Não é de coringar, não é de enlouquecer isso aqui. Então a imprensa reconhece agora que foi tudo ilegal, mas aí que eles estavam apoiando quando era contra o Bolsonaro. Tinha um pacto velado de apoio aos abusos, era em nome de um bem maior. Mas agora eles querem dar um basta? Quem pariu Mateus, quem embale Mateus. Você já ouviu esse ditado? Conta aí pra mim nos comentários. Criaram e alimentaram um monstro da defesa da democracia que engoliu a nossa democracia. A imprensa precisa reconhecer o seu erro, assumir a responsabilidade por ter criado esse monstro. E mais, precisa assumir a responsabilidade e corrigir esse erro, mostrando dia sim, dia também os abusos sem tamanho que estão sendo praticados e dando nome aos bois, não com eufemismo, excepcionalidades. Veja só, a via adequada, ele tinha que ter usado o seu advogado, o juiz na primeira instância. Nada, fala real, o que eles estão fazendo é abusando do poder. E essa medida contra o Zema fez parte das medidas recentes destemperadas do STF, como a reação contra o senador Alessandro Vieira, a instauração do inquérito contra Fábio Bolsonaro pelas críticas a Lula. Mas isso não é nem a ponta de um iceberg que detonou a nossa democracia, que está afundando como um Titanic, a tal da democracia inabalada, né? O Titanic era inderrubável. Só que agora está tudo afundando, está naufragando, com censura,